Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série Milagres de Jesus, hoje vamos falar da cura de uma mulher encurvada, uma mulher que tinha uma enfermidade há muitos anos. E essa passagem está em Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. E o texto diz o seguinte: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Nesse texto, fala de uma mulher enferma, mas ela não era possuída de uma enfermidade qualquer. Era uma doença colocada por Satanás. Não era aquele tipo de possessão que a pessoa estrebucha, fica babando no chão, falando com voz diferente, nada disso. Era algo silencioso, mas muito forte, que fez com que ela fosse se encurvando cada vez mais. Era uma mulher encurvada, mas não daquelas pessoas que têm uma corcova, uma corcunda nas costas. Não, ela foi se dobrando. Não devia ter uma alta estatura, que as mulheres normalmente são mais baixas do que os homens, mas ela estava dobrada ao meio. Eu imagino na sinagoga, onde as pessoas com deficiência normalmente sentavam-se discretamente nos bancos de trás, e para elas até era uma coisa boa, porque elas ficavam muito avexadas, ficavam muito constrangidas de exibir o seu defeito físico onde não eram bem vistas. E a gente sabe que qualquer problema, qualquer defeito pode estigmatizar uma pessoa. Quantos dizem: olha o gordinho, é aquela mulher baixinha, é aquela mulher que tem uma mancha no rosto, eu sei de quem você está falando, é daquele aleijado que mora ali perto da ponte. Então, um defeito físico, ainda hoje, que não é como nos tempos de Jesus, que não há essa relação com o pecado, e melhorou muito, graças a Deus, mas ainda há uma marca, que a pessoa, aquele defeito dela, vira um ponto de referência. Então essa mulher não tinha nada favorável. Era mulher, a mulher não tinha muitos direitos. Jesus é que mudou essa realidade, porque ele prestigiava a mulher e, além de tudo, tinha um defeito físico que fazia andar com a cabeça voltada para o chão. Ela não tinha mais condição de contemplar o céu, de contemplar o infinito feito pelo Senhor, porque ela só enxergava a terra, o chão. Satanás, ele muitas vezes faz isso com as pessoas, moralmente, psicologicamente. Ele vai colocando
uma autoestima tão baixa na pessoa, e ela vai alimentando aquilo e ela vai sentindo que ela merece tudo que ela está passando. E muitas vezes não tem mais força, nem coragem, nem vontade de lutar contra aquilo. E ela vai se tornando cada vez menor, como essa mulher que ficou dobrada praticamente ao meio. E a pessoa que fica sentindo essa possessão, muitas vezes nem sabe que é uma possessão. Ela, às vezes, não tem força para clamar. Essa mulher, havia 18 anos que ela vivia nessa situação precária, mas não precisou que ela falasse para Jesus. Jesus, ele devia estar pregando nesse dia de sábado, e essa mulher que quase ninguém enxergava moralmente, Jesus enxergou. Apesar da baixa estatura, apesar de estar sentada lá atrás, o Senhor a trouxe para a frente e impôs-lhe a mão, e ela foi recuperada quando ele deu o comando que ela se endireitasse. À fala de Jesus, ao toque de Jesus, ela se ergueu e ficou direita em sua postura. Nem é fácil a gente falar da alegria dessa mulher, 18 anos naquela situação, andando dobrada. Eu imagino para dormir, para ir até a sinagoga, para receber pessoas em sua casa, como a sua vida era limitada, como seus movimentos eram limitados, e sem contar que quando a pessoa é aleijada, ela tem um problema de muito tempo, os seus músculos, eles vão se atrofiando, a coluna vai tomando aquela forma e chega num ponto que não tem mais o que fazer. Mesmo hoje, uma pessoa na situação dessa mulher não teria solução para ela. Ela teria que continuar carregando esse jugo pesado, essa tristeza. E o pior, que não era só essa enfermidade, era o demônio que fazia com que ela se encurvasse cada vez mais. E ele não ia parar por aí, ele ia trazer mais flagelos para a vida dessa mulher. E ela não tinha consciência de que havia um espírito maligno fazendo isto com ela. O demônio tem capacidade para isso? Tem. Ele tem vontade e ele tem capacidade. Olha o que ele fez na vida de Jó. Ele tocou na vida de Jó de maneira horrível. Ele acabou com o físico dele, ele adoeceu, ele teve feridas pelo corpo, ele teve lepra, ele perdeu os filhos, mas ele tocou até onde Deus permitiu. E depois ele recuperou tudo, porque o Senhor é que vira cativeiros. Como o Senhor, neste sábado, na sinagoga, ele virou, ele destruiu as amarras, as correntes que prendiam aquela mulher. Ela ficou livre desse cativeiro tremendo que ela enfrentava. E esses homens que estavam lá, os fariseus, que eram legalistas, que eram preocupados com o cumprimento da lei, mas esqueciam da misericórdia, eles questionaram a Jesus. Por que ele curava no sábado? Se a semana tem 7 dias, por que as pessoas não iam ao templo antes do sábado? E deixasse o sábado só para louvar o Senhor, para estar na sinagoga? Mas Jesus, os olhos deles vê diferentemente, porque o Senhor não olha apenas para a aparência, Ele enxerga por dentro de nós, Ele enxerga o nosso coração, a nossa mente, Ele sabe tudo que se passa conosco, Ele sabe tudo que nos envolve, tudo que é de nosso interesse, por onde andamos, o que estamos pensando. E ele prescrutou a vida dessa mulher, o coração dessa mulher e a mente. E sem que ela pedisse, ele conhecia a necessidade. Por isso que seus olhos alcançaram aquela mulher que estava ali no anonimato, fazendo questão de ser uma pessoa anônima. Esse texto é um texto de compaixão e um texto de confronto, porque os fariseus, eles não discutiam os milagres de Jesus, porque eram indiscutíveis, não havia o que falar, não havia como objetar. Mas eles questionavam o sábado, porque, como sendo legalistas, eles queriam incriminar Jesus,
pela não guarda do sábado. Para eles, ele não estava guardando o sábado, ele estava violando o mandamento, sendo que o Senhor, ele enxerga o ser humano, as suas necessidades. O ser humano vale muito mais do que um passarinho. Quanto mais ele vale do que um animal que esses fariseus protegiam, que se caíssem num buraco no dia de sábado, eles iriam lá retirá-lo, porque também representava ganho, representava dinheiro, posse, mas eles não se incomodavam com o crescimento espiritual daqueles que frequentavam a sinagoga. E continua assim até hoje, porque não abrem mão de se cumprir um mandamento, passando por cima da vontade, da necessidade humana. E isso não é certo, porque o homem é a obra-prima da criação. Disse-lhe o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Se o animal tivesse sede, ele não ia pensar: hoje é sábado, deixa ele morrer de sede. Agora, eles compararem com a situação dessa mulher, 18 anos, não são 18 dias de carência, de opressão demoníaca. É como se Satanás tivesse preso a nuca, fazendo com que cada vez mais ela se curvasse. E ainda hoje, há tantas pessoas que estão se rebaixando, se curvando, com a autoestima no chão, porque acham que não há mais remédio para o caso delas, que não há o que fazer, e muitas vezes esquecem de buscar o Senhor. O Senhor tudo muda, o Senhor tudo modifica, não há nada difícil para Ele, há nada impossível para o Senhor. Então, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades que duram anos, ainda que a nossa enfermidade esteja durando anos, nós não podemos desanimar, não podemos desistir de clamar ao Senhor, de pedir, porque os olhos do Senhor, eles sempre nos alcançam. A boca do Senhor, ela sempre fala palavras para melhorar a nossa vida, para tirar-nos do poço fundo, para levar-nos à tona, para recobrarmos a alegria de viver. Os fariseus não pensavam assim. Eles viam de maneira limitada. A vista deles não alcançava o ser humano, o seu semelhante, mas Jesus não. Jesus nos enxerga independentemente da situação que atravessamos, do pecado que tivermos praticado, porque o Senhor é misericordioso e Ele compreende que somos falhos, que somos fracos. Se voltarmos os olhos para Ele, Ele está sempre disposto a nos perdoar e a nos livrar de tantos males. Tendo Ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Os fariseus mereciam essa reprimenda. Eles mereciam ouvir o que eles ouviram da boca de Jesus. A palavra de Jesus é a boca de Deus. É aqui que nós temos remédio para todos os males, temos orientação para os problemas. É na palavra do Senhor, que é a espada que corta dos dois lados. É que nos traz a paz, é que nos conforta e que também nos repreende, nos exorta para mudarmos, para buscarmos o caminho do bem, para que não encurvemos sob a égide, sobre o domínio de Satanás, porque ele não quer nada de bom para nós. Ele quer que cada vez mais nos tornemos pequenos. Ele não quer que cresçamos espiritualmente. E tudo que ele puder fazer para que a nossa autoestima ela seja comprometida, que nós não acreditemos em nós mesmos, porque nós nos julgamos incapazes, o Senhor muda essa história. Quantas mulheres o Senhor ergueu da sua insignificância, porque Ele valorizou as mulheres.
Pela primeira vez, uma mulher foi chamada de filha de Abraão, porque no caso, os homens eram chamados descendência de Abraão, filhos de Abraão, e o Senhor mostrou que a mulher tinha seu valor, que a mulher tem o seu valor. Esses homens ficaram envergonhados. Pelo menos eles entenderam que o Senhor estava certo, que o Senhor fez o que deveria ser feito, embora eles tivessem uma vida de prática que não agradava a Deus. E eles, no seu engano, achavam que estavam servindo a Deus de maneira correta. Os feitos de Jesus falavam por si mesmos. Mesmo que houvesse discussão sobre quem era ele, mesmo que muitos dos fariseus, eles reprovavam o que Jesus fazia, mesmo que outras pessoas questionavam feitos de Jesus, o Senhor continuava operando, o Senhor seguia em frente e os olhos alcançando os menos favorecidos e sua boca falando palavras para crescimento, não somente físico, mas espiritual. Essa mulher cresceu fisicamente, espiritualmente, moralmente e emocionalmente, porque era uma mulher dominada por Satanás, que trazia todo tipo de sentimento ruim para a vida dela. E ela, a partir dali, ela teve uma vida diferente. Agora ela podia andar com a cabeça erguida, ela podia enxergar o céu, ela podia louvar a Deus com suas mãos para cima, porque agora ela estava perfeita, porque o Senhor mudou a trajetória dela, mudou a vida dela. Esses fariseus, eles reclamavam de Jesus praticar tantas maravilhas, porque eles não tinham entendimento. O coração deles, a mente deles era totalmente bloqueada para o bem. Eles só tinham olhos para a lei, para o que devia ser cumprido sem questionamentos. E o Senhor, Ele está vendo além das aparências. Não importa se haja defeito físico, se haja defeito em nós. Quando clamamos, quando buscamos ao Senhor, através da palavra, através de ouvir uma pregação, através de uma reunião onde se encontra o Senhor, entre pessoas reunidas em nome de Jesus. É uma maneira de Jesus estar conosco, porque o Senhor nos fala de várias maneiras, mas Ele sempre quer o nosso bem, o nosso melhor, e fazer com que sejamos pessoas melhores, porque quando entregamos a nossa vida para Jesus, nos rendemos a Ele, nós enxergaremos o nosso próximo com outros olhos, com olhos misericordiosos, como o Senhor olhou para aquela mulher e endireitou a sua estatura. O Senhor quer-nos de pé, o Senhor quer que nós o contemplemos, olhando para o alto, onde o Senhor se assenta. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos levante do chão da amargura, do chão do sofrimento, do chão do complexo que as pessoas colocam através de tanto estigma. Que o Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. Que assim seja. Amém.